Senhor, eu lhe peço graça nesse momento para a ministração da sua palavra. E peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha falar com cada um hoje aqui. Que o Senhor venha me usar, que no abrir da minha boca não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu tenho uma palavra de vitória para vocês, uma palavra que Deus veio ministrando no meu coração, uma palavra que o Senhor falou muito comigo quando estava em oração, quando estava buscando do Senhor algo dele, algo novo. E é uma mensagem tirada de um livro chamado Bíblia Sagrada, que no momento em que eu estava lendo, o Senhor foi me revelando muitos pontos. Eu quero compartilhar com todos vocês essa noite, amém? O tema da minha mensagem é um tema muito gostoso. E eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falava assim para ele: um passo de fé. Agora olhe para o outro irmão que está do seu lado para uma vida de milagres. Aleluia. Um passo de fé para uma vida de milagres. Hoje você vai dar um passo de fé para ter uma vida de milagres, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 23 em diante. Mateus, capítulo 14, verso 23 em diante. Quem for encontrando, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Essa é uma história muito bonita. Jesus acaba de perder um grande amigo chamado João Batista. E Jesus, ele quer se retirar, ele quer ficar sozinho. E ele pega o barco e sai com os seus discípulos. E a multidão o acompanha pela terra, mas o acompanha. E Jesus chegando a um outro lugar, e lá está a multidão. E Jesus ali começa a fazer milagres, começa a abençoar o povo, começa a se compadecer do povo e amar cada um daqueles que estavam ali. Então Jesus falou com o povo e de repente os discípulos disseram que não tinha o que dar de comer, porque o povo estava com fome. E aí que entra a parábola, aí que entra a história, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele momento Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, dá de comer a todos, a mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que Jesus, eu sinto que ele ainda está meio triste, porque além de Deus ele era homem, abatido com a morte de João Batista, aquele que o batizou. Aí Jesus pede para os discípulos pegarem o barco e ir para o outro lado. E nesse momento Jesus começa a se despedir da multidão. Não é só apenas um se despedir de tchau, até mais, mas é um se despedir de cada um, irmão por irmão. E eu creio que naquele dia não saiu ninguém enfermo dali, não saiu ninguém aleijado, não saiu ninguém paralítico.
Não saiu ninguém com tristeza na alma. Jesus, despedindo de cada um, mandou os discípulos saírem e ir até o outro lado. E Jesus foi para o monte orar. Jesus foi falar com Deus. Jesus foi falar com o Senhor naquele instante. A Bíblia não relata qual foi a conversa, mas eu creio que ali Jesus se derramou. Ali Jesus se derramou aos pés do Senhor. E eu quero começar uma história fantástica agora, porque a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. E é uma lição que eu aprendo agora. Se você quiser andar sobre as águas, você tem que passar um tempo com Deus. Amém? Você tem que passar um tempo com o Senhor. Se você passar um tempo com o Senhor, você vai andar sobre as águas. Mas eu quero te dizer algo mais gostoso ainda. Que quando os discípulos pegaram o barco e fizeram a vontade do Senhor indo até o outro lado, eu creio que na nossa vida nós temos outro lado para chegar. Existe uma nova página da nossa vida para ser virada. Só que muitas vezes no meio da caminhada existem ventos contrários que batem contra nós. Existem ventos que vêm bater e nos incomodar. Existem ventos que nos fazem desanimar ou desistir. E foi nessa metade do caminho, os discípulos indo até o outro lado e batendo esse vento contrário. Mesmo eles fazendo a vontade de Deus, mesmo eles fazendo a vontade de Jesus naquele instante, existia ventos contrários batendo no seu barco. Existia ventos contrários querendo fazê-los desistir e deixando ele com medo. Mas outra lição eu aprendo fantástica é que Jesus sempre sabe onde você está. Você está no meio da sua caminhada, você está passando por tribulações, mas Jesus sabe onde você está. Você não precisa ter medo. Jesus, Ele está te vendo e Ele vai andando sobre as águas. Eu imagino Jesus andando sobre as águas, o vento batendo nele, as ondas batendo nele, e de repente os discípulos avistam Jesus vindo lá no mar, andando sobre as águas, e começam a ficar com medo. Imagine você se estivesse no mar e visse alguém vindo andando sobre as águas, você ia pensar que era um fantasma também. Você talvez começaria a gritar de medo. Mas era Jesus que estava vindo ali. Porque Jesus sabia onde os discípulos estavam, mesmo estando no mar muito grande, mas Jesus sabia onde os discípulos estavam. Meu irmão, se você está na caminhada, existem ventos contrários batendo sobre a sua vida. Se existem tempestades passando sobre a sua vida, saiba de uma coisa, não tenha medo, porque Jesus sabe onde você está e Jesus vai ao seu encontro. Amém? Não tenha medo. Nós temos que chegar do outro lado. Porque do outro lado é um lugar que haverá mais milagres. Do outro lado é um lugar que haverá mais curas. Do outro lado é um lugar que haverá uma nova página da sua vida. Aleluia. E não tenha medo de passar as diversidades que você está enfrentando. Mas quando eu vejo aquela história, quando Pedro avista lá Jesus vindo, aí eles ficam com medo e Jesus fala assim: calma, sou eu que estou vindo, sou eu. E Pedro pergunta assim: é o Senhor? Sim, sou eu. E Pedro fala assim: se for o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus fala assim: vem. Jesus apenas diz isso: vem. E quantas vezes Jesus tem falado vem e nós temos medo? Eu falando com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através dessa mensagem? Espírito Santo, me revela o que tem de tão diferente, que o Senhor tem me incomodado tanto. Foi quando o Senhor me disse algo que eu quero compartilhar com vocês. O barco, ali naquele exato momento, era um lugar de conforto. Mesmo estando atribulado, mesmo os ventos contrários batendo, mas era um lugar de segurança. Porque ninguém ia pular no mar, ninguém ia sair do barco, mas ali era um lugar de segurança, pastor. E naquele momento Jesus fala para Pedro: vem. E Pedro, se ele demorar, fala assim: eu vou. E ele começa a pisar sobre as águas e andar. E eu falo: se você quer ter uma vida de milagre, se você quer viver um milagre na sua vida, você tem que dar seu primeiro passo de fé. Porque se você não sair do seu lugar de conforto, do seu lugar que te traz segurança, você não vai conseguir chegar até Jesus. Talvez você possa me perguntar: mas Pedro começou a sentir medo e começou a afundar. Mas ele estava mais perto de Jesus. Se ele estivesse no barco, o barco ia afundar.
Ele começou a afundar, mas Jesus tomou pela mão. Eu quero dizer para você, meu amado, que pelo menos um pouco de fé que você tem, se você for ousado, isso vai agradar o coração de Deus. Isso vai agradar o coração de Deus. Agora segura essa, líderes de ministério, ministros de louvores. Pedro vai andando sobre as águas e chega até Jesus. Eu quero dizer algo para vocês. Se você quer que as pessoas que estão nesse banco tenham paz, se você quer que as pessoas conheçam o poder de Jesus, você tem que dar seu primeiro passo de fé e se arriscar. Sabe por quê? Porque Pedro foi ter com Jesus, e Jesus foi caminhando com Pedro até o barco, e o vento se acalmou e o mar se acalmou. Preste atenção, se você quer ver vidas transformadas, você tem que pagar o preço andando sobre as águas. Andar sobre as águas não é um lugar de conforto, porque as ondas, creio que batiam em Pedro, o vento batia nele. Talvez você pode imaginar 1 milhão de coisas andando sobre as águas. Imagina Pedro andando sobre o mar. Ele poderia pensar num tubarão, ele poderia pensar numa baleia, ele poderia pensar em várias situações que poderiam matá-lo ele naquele instante. Ele começou a ter medo, sim, mas ele foi o único corajoso que teve fé. E pelo passo dele, ele conseguiu acalmar o vento e o mar, porque Jesus foi com ele até o mar. Amados, talvez seu lugar de conforto não seja apenas a sua casa, não seja apenas seu serviço, mas seja a igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja como lugar de conforto, como zona de conforto, ficando só no banco e não querendo fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Talvez você se pergunte, mas como eu vou andar sobre as águas? Eu creio que alguém pode andar sobre as águas. Porque Jesus diz, lá no livro de João 14, 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está falando que você pode fazer obras maiores. E Pedro, naquele momento que viu Jesus e que ele falou assim, Jesus, deixa-me ter contigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Pedro está falando assim, se Jesus pode andar sobre as águas, eu também posso. Se Jesus pode curar os enfermos, eu também posso. Se Jesus pode fazer paralítico andar, eu também posso. Se Jesus pode fazer milagres grandiosos, eu também posso. E Jesus disse ainda que você pode fazer maior, amado. Amém? Amém. Hoje, nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo onde está surgindo um crescimento na igreja. E onde a igreja vai crescer grandiosamente, cara. E nós temos que propor a dar nosso passo de fé. Temos que sair do nosso barco e chegarmos até Jesus. Não é fácil, o vento fora do barco, a tempestade fora do barco é maior. Mas se nós não sairmos de dentro do nosso barco, dentro do nosso lugar de conforto, nós não vamos conseguir chegar até Jesus. Eu quero dizer que você pode andar sobre as águas, meu amado. Quero dizer que você pode, eu não duvido do poder de Deus. Talvez você fale assim, ué, mas você está falando isso literalmente, que seja literalmente. Porque Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Eu falo isso porque eu já vivi o sobrenatural de Deus. Minha experiência foi o sobrenatural com Deus. E eu cheguei até mesmo a flutuar dentro do meu quarto de oração. Eu não foi flutuar em espírito não, foi flutuar esse corpo todo aqui mesmo. Então eu creio que Deus te livra do poder até da gravidade, que faz o machado flutuar, pode fazer você flutuar muito mais, meu irmão. Aleluia. Deus pode te levar a lugares altos. Deus pode fazer você um agente de milagres. É isso que Jesus sempre quis, e é isso que Jesus quer para a sua vida. Jesus quer que você coloque a mão sobre os enfermos e eles sejam curados. Jesus quer que você coloque a mão sobre os paralíticos e eles comecem a andar. Jesus quer que você coloque a mão sobre aqueles que estão cativos e eles sejam libertos. Só que para isso nós temos que dar o nosso passo de fé, porque sem o nosso passo de fé, nada disso pode acontecer. O primeiro passo é seu. Jesus só fala vem. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você fica. Jesus fala vem. E se você quiser, você vai. Por isso que nós temos que nos propor a buscar ao Senhor. Buscar o Senhor de verdade. Buscar o Senhor sem brincadeiras. Teve uma palavra que mudou muito, não a minha forma de pensar, porque
eu já sabia, mas que começou a trazer novidades para a minha vida. Que foi uma ministração sobre que nós somos agentes de milagres. Aquela mensagem que entrou no meu coração, eu sabia que eu estava no lugar errado. Não no lugar errado na igreja, ou fazendo as coisas erradas, não. Eu percebi que eu estava no lugar errado, querendo outras coisas, sendo que Deus me chamou para um propósito, para ser agente de milagre. Deus me chamou para a glória dele. Deus nos chamou para glorificar o nome dele, e glorificar através dos nossos louvores, mas através também das obras que ele propôs para você fazer, das vidas que ele propôs para você alcançar, da vida que ele propôs para você libertar. É isso que Jesus quer de nós. Jesus fala assim: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos pedir para um monte sair de um lugar e para o outro que ele vai. E eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na palavra do Senhor, eu creio que Deus pode fazer muito mais, amados. Amém? Gente, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que sair do nosso barco, do nosso lugar de medo. Porque o medo ele é o grande inimigo da nossa fé. Eu vi uma frase muito interessante, que essa frase eu guardei, que é assim: quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Se você tem medo, você vai começar a afundar. Mas você tem que ter fé. Você tem que viver pela fé. Você tem que pedir para Deus cada dia mais uma medida de fé para a sua vida. Você tem que andar sobre as águas. Você tem que fazer milagres. Deus te chamou para isso. Mas não é no ministério cura, não é no ministério libertação, não é no ministério orar pela vida das pessoas e elas serem restauradas. Amados, eu quero dizer para vocês: se você buscar ao Senhor, Deus vai fazer isso na sua vida. Não precisa ser seu ministério ou não, porque Deus já propôs isso para você. Não é uma questão de ministério, é uma questão de busca, é uma questão de intimidade, é uma questão de falar com o Senhor e ver o sobrenatural do Senhor. Nós temos que parar de brincar de ser crente. Quem estava aqui na vigília de sábado para domingo viu o que aconteceu neste lugar, porque nós não estamos brincando mais de ser crente. Porque nós queremos dar o nosso primeiro passo de fé, para que vidas sejam transformadas e para que haja calmaria no barco, para que haja paz no barco, para que Jesus esteja no barco. Alguém tem que sair do barco. Alguém tem que sair do barco. Amém, irmãos? Outra coisa que nós temos que aprender quando nós saímos do barco e vamos ter com Jesus, quando nós saímos do nosso lugar de conforto e vamos buscar a face de Jesus, é que nós temos que manter o foco em Jesus. Nós temos que manter o foco olhando para Jesus. Porque no momento em que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, veio o vento, veio a tempestade, ele começou a olhar para as adversidades. E foi aí onde ele começou a afundar. As adversidades do seu ministério podem ser pessoas se levantando contra você. A adversidade da sua vida pode ser familiares, pode ser parentes, pode ser amigos se levantando contra você. As adversidades do seu ministério, na sua vida, pode ser pessoas que estão lhe criticando. E você está ouvindo críticas e estão lhe fazendo desistir. Eu quero dizer para vocês, amado, não olhe para isso, porque você tem um alvo, o seu alvo é Jesus. E você tem que chegar até Ele se você quiser transformar a vida, se você quiser ver essa igreja cheia. Se você quiser ver essa igreja cheia da glória de Deus, você tem que fazer isso. Amém, amados? Amém. Aleluia. Outra coisa também que aprendo com essa mensagem é que nós também temos que ser sábios em nossa fé. Pedro não saiu do barco enquanto Jesus não falou para ele: vem. Tem muitas pessoas que têm fé, irmãos. Mas eu tenho que falar isso: tem muitas pessoas que têm uma fé tola. Uma fé que pensa que vão fazer sem precisar da ordem de Jesus. Uma coisa que nós temos que aprender, nós ministros da palavra, nós ministros de louvor, nós ministros de curas, ministros de libertação,
Nós, ministros do Senhor em geral, nós temos que aprender que nós não podemos fazer nada sem uma ordem direta de Deus. Nós não podemos dar uma palavra sem uma ordem direta de Deus, porque a palavra não vai gerar frutos. Nós não podemos louvar sem uma ordem direta de Deus, porque o nosso louvor não haverá mover nos céus. Nosso louvor não vai chegar como cheiro suave nos céus. Nós temos que saber aquilo que o Senhor quer de nós. Nós temos que buscar isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no culto dessa noite? O que o Senhor quer que eu faça na casa desse irmão? O que o Senhor quer que eu fale para esse outro irmão? O que o Senhor quer que eu ministre na vida desse irmão? Não é apenas chegar no irmão e começar a falar qualquer coisa, não, amado. Você tem que saber o que Jesus quer para a vida das pessoas que estão sentadas nesse banco. Senão nada vai fluir na sua vida. Não adianta apenas ter uma fé. Eu lembro de uma história de um homem de um pastor que iria viajar. Eu não lembro quem me contou essa história, não sei nem se foi o reverendo. Mas eu lembro de uma história que o cara estava com o pneu todo careca. E chegou um irmão assim: vai pastor, vai não, pode ir viajar com esse pneu careca. Deus vai te guardar. E sem nenhum step. Meu irmão, Jesus, aprenda com Jesus algo fantástico. Jesus foi um homem que andou sobre as águas, não andou? Jesus foi um homem que curou enfermos, não curou? Mas quando Satanás chegou para Jesus e falou assim: ó, pula do alto desse pináculo lá embaixo. Porque a palavra diz que Deus envia seus anjos para que o guarde. Jesus, um homem cheio de fé, que poderia se jogar. Ele disse: eu tenho fé, eu não vou morrer. Mas Jesus falava muito sábio. Ele fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Ele sabe quando o Senhor dá uma ordem. E você tem que saber quando o Senhor dá uma ordem para você. Muitas vezes a ordem pode vir do inimigo e você aceitar como uma ordem de Deus. Você tem que saber discernir o que Deus quer de você. Aprenda com Pedro também. Ele não saiu do barco enquanto Jesus não falou dele. E ele ainda pede confirmação: é o Senhor? Quantas vezes nós pedimos confirmação se Jesus é mesmo o Senhor que está na nossa vida, na nossa tribulação? E Pedro ainda fala assim: é o Senhor? Aí Jesus fala: sim, sou eu o Senhor. Então se for o Senhor Deus, manda em terra contigo. Ele não sai do barco enquanto Jesus não fala vem. Amados, quando Jesus não falar vem para você, não vai. E quando Jesus falar alguma coisa, fala. Eu estava hoje orando no meu quarto e o Senhor começou a ministrar algo muito forte no meu coração. E eu senti aquilo ardendo no meu coração. E Deus falava assim: o que eu pedi para você falar a partir de hoje, você vai falar. O que eu pedi para você dizer, você vai dizer. O que eu pedi para você fazer, você vai fazer. E eu comecei a ficar em silêncio. Comecei a não sair mais palavras da minha boca. Porque por muitas vezes, pastor, muitas vezes, veja, eu via coisas erradas e ficava quieto. Eu via coisas que não agradavam o coração de Deus, preferia não estar naquele momento para poder não falar nada, para não ser mal falado entre os irmãos. Mas é o contrário. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor está mandando. Nós temos que falar a verdade, nós temos que buscar a verdade, nós temos que fazer o que Deus pede. E mesmo os discípulos fazendo a vontade do Senhor, chegando no meio do caminho, batendo vento contrário sobre a vida deles, mas Jesus veio andando sobre as águas, e eles chegaram até o outro lado, e o outro lado foi o lugar onde houve mais milagres. O outro lado foi o lugar onde houve mais cura. E meu amado, se você quer chegar no outro lado da sua vida espiritual, se você quer chegar no outro lado da sua caminhada cristã, saiba de uma coisa: que você não pode desistir no meio das adversidades. Você tem que crer naquele que te chamou, e apenas aquele que te chamou vai te dar a palavra de ordem para você fazer aquilo que Ele quer que faça. Não faça nada sem ser pela ordem de Jesus, amém? Aleluia. Quantas oportunidades, amados, já perdemos? Quantas oportunidades já perdemos porque não fizemos aquilo que Jesus quis que nós fizéssemos? Quantas oportunidades, Lísner, a gente perdeu de estar na presença de Deus porque pensamos o que os outros iriam falar? Porque pensamos assim: o que os outros vão pensar de mim? Quantas vezes deixamos o Espírito Santo de lado para fazermos o nosso culto a Deus?
E quantas vezes não entendemos que o culto não é nosso, que o culto é de Deus. Então tudo que for falado, tudo que for ministrado tem que vir do coração de Deus, porque não surge efeito. Amém? Minha mensagem de hoje é para que você queira andar sobre as águas. As águas é um lugar difícil, as águas é um lugar complicado, mas é o seu primeiro passo de fé que vai mudar toda a sua história. É o seu primeiro passo de fé que vai fazer você chegar até Jesus. É o seu primeiro passo de fé. E muitas vezes nós não estamos escutando o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muitas vezes temos deixado de lado algo que eu achei fantástico. Foi quando o pastor falou no culto de domingo sobre o celular. E eu quero compartilhar uma experiência minha com vocês. Teve mensagens que foi pregada na igreja que não foi a mensagem de uma hora que transformou minha vida, mas foi uma frase de 3 segundos no meio da mensagem. Aquela frase no meio da mensagem foi uma frase que me fez refletir, e me faz refletir até hoje. Que era uma frase acerca da adoração. Imagina se eu tivesse largado aqueles 3 segundos para olhar para o meu celular ou para conversar com meu irmão. Aquilo não teria mexido, aquela mensagem não teria mexido no meu caráter, não teria mexido na minha vida espiritual e não teria me feito refletir e viver uma vida mais séria com Deus. Às vezes a mensagem não é toda só para você, mas existem pontos da mensagem que é para você. E aquela mensagem, apenas uma frase que não durou 3 segundos, fez eu mudar a minha vida, fez eu mudar a minha trajetória. Por isso, amados, preste sempre atenção no que Deus está dizendo à igreja. Pode ser o reverendo, pode ser o Wellington, pode ser a Vaneli, pode ser o irmãozinho que chegou ontem, mas Deus sempre tem algo a falar para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Saiba que se você não dar seu primeiro passo de fé, você não vai conseguir alcançar e chegar no alvo que é Jesus. Você não vai conseguir fazer as tempestades, você não vai conseguir fazer os ventos contrários sair da vida do seu irmão e sair da sua vida, se você não dar seu primeiro passo de fé. E o primeiro passo de fé é um ato de coragem. É igual eu falei no começo da pregação, você pode ter até uma fé pequena, mas se você for ousado, isso vai agradar o coração de Deus. Isso com certeza vai aumentar a sua fé. Amém? Se lhe resta fé, a Bíblia diz para você pedir que Deus lhe acrescente uma medida de fé a mais. Porque quem dá fé é Deus. Se lhe falta amor pelo Senhor, peça amor pelo Senhor, peça o Espírito Santo, me enche de amor. Eu estou falando isso porque esses dias eu estava ouvindo uma mensagem e uma frase interessante me chamou a atenção, onde o pregador falava, Luciano Subirá, ele falava assim: Deus não quer que você se esforce para buscar, Deus quer que você queira buscar. É diferente de se esforçar para buscar. Se você não entendeu, eu vou contar uma pequena história e vou usar a Lisne e o pastor como ilustração. A Lisne, ela vai no mercado, ela vai com a listinha comprar as suas coisas, e ela chega lá no milho, ela olha o milho, olha a data de validade, olha o preço, né? Vai lá na maionese, olha a receita que está atrás, né? E olha todos esses detalhes. Se fosse um homem, não, maionese, milho, ia pegando e colocando dentro do carrinho. Só que vamos dizer que o pastor não gosta muito do mercado, porque a Lígia demora demais para fazer a compra. E a Lígia está insistindo: vamos comigo, meu amor, vamos comigo fazer uma compra, vamos comigo lá no mercado. Aí o pastor: tá bom, eu vou. Aí chega lá, ela fica olhando os detalhezinhos, essa receita eu já tenho, tá? E o pastor fala: vamos logo, eu tenho que ir, vamos logo, né? Aí faz ela fazer as compras pressas, não do jeito que ela quer, porque ela queria uma companhia no mercado, alguém que empurrava o carrinho para ela, alguém que via, né, as receitas com ela. Ó, amor, o que você acha dessa receita? Tá. Mas de repente o pastor não gostou muito do mercado e ficou apressando
precisa mais ir no mercado comigo. Aí o pastor falou assim: eu não entendo essa mulher. Ela quer que eu vou no mercado com ela, ela fica falando que não quer que eu vou mais. Mas ela fala assim: eu queria que você fosse, queria que você queria ir comigo. Eu queria que você tivesse o prazer de ir comigo, não que fosse forçado. Porque se for do jeito que você foi, não precisa ir. É assim que Deus quer de nós. Não estou falando que o pastor é assim, irmãos, né? Mas é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós nos esforçamos e falar assim: eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar a Deus hoje porque Deus tem que fazer algo diferente no culto. Eu tenho que orar a Deus porque Deus tem que me usar de uma maneira diferente no culto. Deus não quer isso. Deus quer que você queira buscar. Não é só porque existe um momento especial, mas você tem que querer buscar a Deus. É aquela falta que você sente. Você está em casa sem fazer nada, muitas das vezes você fala assim: nossa, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, né? Aí você acorda de manhã e fala assim: eu tenho que orar mais. Deus quer que você queira buscar. Deus não quer que você sinta forçado a buscar a presença dele. Pelo contrário, tem que ser como Pedro. Pedro quis ir até Jesus. Não foi Jesus que falou: Pedro, vem até aqui a mim. Pedro falou assim: Jesus, deixa que ele tenha contigo. Você tem que ter o prazer de chegar até o Senhor. E uma frase que eu quero te falar, que Deus ministrou no meu coração hoje: não importa qual seja o tamanho da sua fé, Deus sempre vai dar crédito a ela. Aleluia. Não importa se sua fé for enorme, se for pequenininha, mas Deus sempre vai dar crédito à sua fé, ao seu passo de ousadia. Deus sempre vai dar crédito a isso. Então seja ousado. A partir de hoje, seja ousado. Use sua fé. Talvez você não tenha ousadia para fazer aquilo, mas você fala assim: Senhor, o Senhor me deu fé, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero agradar seu coração. Mas primeiro tem que saber algo: Senhor, o Senhor quer que eu faça? Porque não faça nada sem uma ordem do Senhor, amém? Gostaria que vocês se levantassem. Aleluia. Fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Amado, geralmente no meio da caminhada